Vamos agora chamar ao palco o nosso quarto palestrante deste painel, o Hugo Albuquerque, da Sol Copérnico. Vem para cá, Hugo, por favor. Fique à vontade. Bom, diferente dos outros fóruns, eu não vou falar hoje, nesta palestra, nem de financiamento, nem de qualidade, nem de seguro. A gente vai falar de um tema que tem a ver com agronegócio e uma economia de baixo carbono. Então, o tema vai ser agronegócio rumo a uma economia de baixo carbono. Tá? E por que isso é tão importante? Lá fora se discute, se fala muito que o Brasil ele vai sofrer sanções pelo desmatamento, pelo nível de poluição que ele emite. Só que se nós compararmos a Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia, Índia, o Brasil praticamente não tem emissão que chegue nem a 15% do que eles emitem. E essa é a realidade do Brasil. Contudo, por que há tanto frisson em relação ao desmatamento? Quando nós comparamos o Brasil com outras nações, o nível de emissões de outros países se dá basicamente pela questão energética. Se você pegar os países membros da OCDE, a emissão deles, 75% quase, vem de energia que não é limpa. E apenas 19% vem de questões de desmatamento florestal. No Brasil é o contrário. Quando a gente vem para o Brasil, 75% do desmatamento brasileiro ele vem por uma questão de área, questão rural, questão de desmatamento. Tá? O nosso maior índice de emissão está vinculado ao agronegócio. E quando eu pego esse dado aqui, a gente vai ter assim, emissão de gás carbônico, apesar de diminuindo, continua muito grande em relação aos demais países. Metano, a gente tem mais rebanho bovino do que pessoas no Brasil. A gente tem cerca de 280 milhões de rebanho bovino no Brasil. É mais boi que gente. Né? Isso sem contar o rebanho suíno, o rebanho ovino, o rebanho caprino. A gente tem cerca de 4 a 5 vezes mais unidades de rebanho do que unidades de gente no nosso país. E aí tem um negócio chamado fermentação erária, que é a que o boi, que rumina, ou melhor, que é ruminante, ele libera. Né? É diferente do que se fala. Ah, não, a gente tem um problema da fermentação do boi no esterco. Não é. É na ruminação, no processo de ruminação, e as empresas estão trabalhando numa forma de ter uma alimentação que cause menos fermentação para que esses gases sejam mitigados. Né? E por que isso é tão importante, gente? Porque a agropecuária ela responde por 26% do nosso PIB e 14% a 16% de toda a energia que é consumida no país, ela é consumida no agronegócio. E a gente vê aqui que a pecuária ela é, infelizmente, a maior causa de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. A nossa matriz é uma matriz muito mais limpa que a OCDE, então esse não é um problema. E por que eu estou falando de emissão no Fórum de Geração Distribuída, no Fórum de Energia Solar? Qual a relação que existe nisso com o que a gente faz, com o que o nosso mercado tem? Então, eu tenho nossas emissões por resíduo, processos industriais, que elas não chegam nem perto das emissões ocasionadas pelo nosso agronegócio. O agronegócio é um negócio ruim? Não. O agronegócio causa isso? Não. As nossas emissões perto dos outros são baixíssimas. Porém, o mundo olha para o nosso agro, porque é o nosso maior percentual de emissão, por ser uma matriz limpa, como algo ruim. Porém, nós temos um agronegócio mais eficiente do planeta. É mais eficiente que o agronegócio americano, é mais eficiente que o agronegócio europeu. Tá? E por que o povo olha assim? É muito simples. 46% das emissões do Brasil, tá, vem do agronegócio. Ou seja, se a gente tivesse que compensar essa emissão, aí a gente fala de energia agora. Como eu compenso isso? É o tal do crédito de carbono, pegada limpa, uma economia de zero carbono. Eu preciso gerar 20,8 terawatt-hora ano de energia limpa, solar ou eólica,
para compensar isso. Eu estou falando aqui de 11 GB de usina solar. O Brasil hoje tem 10 GB, quase 11. Eu preciso do mesmo volume de energia solar instalada para compensar tudo que a gente gera de emissão. Para ser uma emissão zero, pegada zero de carbono. Por isso que é tão importante. Nós somos, infelizmente, quando eu comparo com o planeta, o maior emissor por questões relacionadas ao uso da terra. E aí, porque a Europa bate tanto de desmatamento. Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Por conta, eu vou adiantar por causa do tempo, disso aqui. A Europa está de olho nas emissões mundiais. E o que é que ela vai fazer com isso? Ela acabou de lançar um programa em que ela vai sobretaxar o alumínio, o cimento, a eletricidade, os fertilizantes que venham da maioria desses países. Elas vão sobretaxar porque elas entendem que esses países, para produzir aço, fertilizante, eletricidade, cimento, elas poluem muito em relação à Europa. Então, para compensar, para incentivar com que essas empresas elas façam um movimento rumo a uma matriz de zero carbono, ela está sobretaxando esses produtos. A CNA brasileira, que exporta muito aço, ela já entrou com um pleito na OMC, para evitar essa sobretaxa. A questão é, se parasse por aqui, isso não nos afetaria tanto. O grande problema é que isso vem para um outro local. Ele vem para o nosso agronegócio. A Europa começou a dizer, começou a se posicionar contrária a tudo aquilo que é produzido no Brasil, por entender que é produzido numa área que eu desmato. Aí, sem nenhum juízo de valor, se eles estão certos ou se eles estão errados, se nós desmatamos ou não desmatamos. Isso é um fato. A Europa vai começar a sobretaxar os produtos do nosso agronegócio. E quando isso acontecer, a gente tem que olhar o seguinte, de fato ela está certa ou não? Como eu faço isso, né? Vocês têm ideia que a gente tem aqui 185 GB de usinas no Brasil e que disso aqui, 44 GB são de térmicas? Temos 44 gigawatts de térmicas no Brasil. E a maior parte dela, eu acho que acabaram no outro lado não veio, que era só do térmica, a maior parte dela não está na região norte, não está na região nordeste. A grande parte das térmicas do país está ou no sudeste ou no sul do país. 75% delas estão aqui, ou no sul ou no sudeste do país. E a única forma da gente fazer com que o Brasil continue sendo o primeiro exportador, o primeiro produtor de laranja, o primeiro exportador e produtor de açúcar, café, soja, carne bovina, carne de frango, milho e carne suína, é considerando que se nós não fizermos nada voltado ao agronegócio, se eu não prover uma compensação das emissões através de energia limpa, o nosso agronegócio vai sofrer. E a gente está falando que 26,8% do nosso PIB, ele depende do nosso agronegócio. Se o Solar não tinha olhado ainda para o agronegócio, e quando eu falo ele não tinha ainda, não na velocidade e não na intensidade que ele pode olhar, porque é o setor mais pujante, é o setor mais rico, mas é o setor que nós estamos menos preparados para atender. Eu vou fazer duas perguntinhas. Se você for num cliente para vender um pivô, você tem ideia quanto custa um pivô solar? Ninguém tem. Quando você vai vender um silo com secador, a energia solar, você tem ideia de quanto custa isso? Não tem. Se você vai vender bombeamento, sabe quanto custa isso? Não sabe. Porque nós não temos nenhum produto desenvolvido para o agronegócio. Nós temos conceito. Eu sei que aqui cabe solar. Eu sei que aqui cabe solar, eu sei que aqui cabe uma usina, mas não existe. Para um pivô de 600 hectares, 400 hectares, quanto é? Se vocês já foram numa feira de agronegócio, que eu creio que sim, tem AgriShow lá em Ribeirão, você passa nos estandes de trator, está lá,
Banco X financia e o valor do trator. Não existe nenhum produto, seja de secador, beneficiamento, câmara fria, nada que tenha o custo do produto solar e como você vai financiar isso. Qual é o outro grande desafio disso aqui? É tornar um produto que é financiável, tá? Que é financiado pela Solfácil, que é financiado pelo BV, que é financiado pelo Santander, que é financiado pelo Safra, que é financiado por N outras. A minha missão aqui hoje não é defender, nem criticar, nem fazer propaganda de nenhuma financeira. Mas se ela não sabe quanto custa o teu produto, se ela não tem um produto conceitualmente pronto, ela não pode financiar. Como é que o agro funciona? O agro funciona com pagamento via safra. A maior parte das compras de fertilizante, semente, são feitas via commodity. E não existe hoje nenhuma empresa no Brasil para o solar, voltada para o solar, que aceite você fazer essa troca, esse barter de commodity pelo produto solar. E aqui estão tudo que a gente pode usar solar: irrigação, beneficiamento agrícola, câmara frigorífica, beneficiamento de algodão, silagem, armazenagem. E esses são os nossos maiores desafios. Esse é o último slide. A gente tem no solar de subsídios 1 bilhão para irrigante, 7,5 bilhão para CCC, 2,3 bilhões para o cliente rural. Isso uma hora vai acabar. Hoje, o nosso desafio de usar o solar na irrigação é porque era subsidiada. No momento que isso acabar, e vai acabar, vai ser o maior potencial do mundo para o solar, vai ser aqui. Existem 22 mil pivôs no país. Cada pivô ele requer uma potência média de 600 kW-pico. Selic. A Selic está altíssima hoje, 13,5.